Sabe quando a gente está lendo um texto em inglês e de repente, pá, aparece uma palavra que a gente nunca viu na vida? Hoje vamos conversar sobre uma ferramenta super poderosa para lidar com isso, o contexto. É uma técnica que, olha, pode transformar aquela frustração de não entender em uma verdadeira descoberta. Pois é, quem está aprendendo um idioma com certeza já passou por essa situação. A leitura está fluindo, a história está interessante e uma palavra desconhecida trava tudo. A primeira reação é parar, pegar o dicionário, e aí todo o ritmo da leitura se quebra. É uma sensação muito, mas muito comum. A gente pode chamar isso de muro da leitura. É como se uma barreira de tijolos aparecesse bem no meio do caminho e o vocabulário desconhecido parece impossível de ultrapassar. Mas a boa notícia é que existe um jeito de atravessar esse muro sem precisar quebrar tijolo por tijolo. Ok, então como a gente faz isso? O grande segredo, o pulo do gato, está no contexto. Em vez de focar só naquela palavrinha isolada que a gente não conhece, a estratégia é olhar para tudo que está ao redor dela. É como montar um quebra-cabeça. Às vezes, ao observar a imagem completa, aquela peça que faltava finalmente faz sentido. Então, o que é exatamente essa habilidade? O nome é inferência pelo contexto. Mas, na prática, é basicamente se tornar um detetive. É usar as pistas que o próprio texto oferece para deduzir o significado de uma palavra misteriosa. Vamos ver um exemplo prático que fica mais fácil. Imagina encontrar esta frase. A palavra frigid pode ser completamente nova. Antes de correr para o tradutor, vamos dar uma olhada nas pistas ao redor. E olha só que interessante. As pistas aqui são weather, ou seja, tempo, clima, e a consequência, stay inside, que é ficar dentro de casa. Se a gente tem que ficar em casa por causa do tempo, provavelmente é porque lá fora não está muito agradável, certo? Juntando as peças, a conclusão lógica é que frigid deve significar algo como muito frio ou gélido. Simples, né? E para a gente conseguir fazer essa investigação de forma consistente, existem algumas ferramentas de detetive que podemos usar. Vamos explorar agora as estratégias mais eficazes para encontrar essas pistas no texto. Basicamente, são 4 ferramentas principais. A primeira, que é pegar a ideia geral, foi exatamente o que a gente acabou de fazer com a palavra frigid que do. Agora, vamos explorar as outras 3 com mais detalhes. A repetição é uma aliada e tanto. Quando uma palavra desconhecida aparece várias vezes, especialmente em frases diferentes, o nosso cérebro começa a criar associações. Por exemplo, se a palavra sand aparece num texto sobre praia, perto de crianças brincando e quente sobre os pés, rapidamente a gente entende que se trata de areia. Para quem fala português, os cognatos são um verdadeiro atalho. São palavras que têm a mesma origem e, por isso, são muito parecidas na escrita e no significado. Palavras como natural, hospital, intelligent são quase um presente que o idioma nos oferece. Mas um ponto de atenção crucial. É preciso ter muito cuidado com os falsos cognatos. Aquelas palavras que parecem uma coisa, mas são outra. O exemplo clássico é actually, que parece atualmente, mas na verdade significa na verdade. Então, a dica é, use os cognatos, mas sempre com uma pitada de desconfiança saudável. E, finalmente, a quarta ferramenta, as pistas deixadas pelo próprio autor. Muitas vezes, a resposta está na própria frase. Neste caso aqui, a palavra hilarious é logo em seguida definida como incredibly funny. É bem comum os autores usarem sinônimos ou pequenas explicações para garantir que a ideia seja compreendida. Ok, já vimos as ferramentas técnicas. Mas talvez a parte mais importante dessa abordagem toda seja uma mudança de mentalidade. Uma permissão que a gente precisa se dar. E aqui está o ponto central de tudo. É preciso aceitar que não entender 100% das palavras é normal e está tudo bem. O objetivo da leitura não é decifrar cada termo, mas sim captar a mensagem geral, as ideias principais. Ao aceitar essa pequena incerteza, a leitura se torna muito mais fluida e prazerosa. Em vez de parar a cada 2 linhas, o foco se mantém na história, no argumento. E com o tempo, muitas daquelas palavras que antes eram um mistério começam a fazer sentido naturalmente. Para finalizar, vamos entender por que esse método não é só mais rápido, mas é fundamentalmente mais eficaz para o aprendizado a longo prazo do que simplesmente consultar um dicionário toda hora. Esse quadro compara bem os 2 métodos. A inferência é um processo ativo. O cérebro trabalha, investiga. Já a consulta ao dicionário é passiva e ainda por cima interrompe o fluxo.
Como resultado, a retenção do que foi aprendido ativamente é muito mais profunda e duradoura. E talvez o mais importante, a confiança na própria capacidade de entender o idioma cresce demais. O que acontece no nosso cérebro é fascinante. O esforço mental para deduzir um significado cria conexões neurais muito mais fortes do que a simples leitura de uma definição. É a diferença entre construir o conhecimento e apenas recebê-lo de forma passiva. O aprendizado se torna parte de quem lê. Então, a grande questão que fica é, com essas ferramentas e essa nova mentalidade em mãos, qual será o próximo desafio? Aquele livro, artigo ou notícia que antes parecia intimidador, agora pode se tornar uma grande oportunidade de descoberta. A prática começa agora. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você quiser receber uma versão simplificada do meu livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, basta escrever para mim solicitando. O link está no começo da descrição deste vídeo. Muito sucesso para você! Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos e ajude nosso canal a crescer.